bravas as manifestações de ordem elevada. Ademais, o presidente de cada grupo deve esforçar-se em obter silêncio e recolhimento durante as sessões, e evitar as perguntas inoportunas e demasiado pessoais, que pretendam dirigir aos espíritos, para manter, dentro do possível, a união dos pensamentos e das vontades, dirigindo-os para uma finalidade comum. Os pensamentos divergentes e as preocupações materiais formam correntes desencontradas, uma espécie de caos fluídico, que dificulta a intervenção dos guias, enquanto que a concordância de intenções e de sentimentos estabelece a fusão harmônica dos fluidos e cria um ambiente propício à sua ação. A sessão deve terminar com algumas palavras de agradecimento aos espíritos protetores e convidando os participantes a aproveitar os ensinamentos recebidos, praticando a moral que deles se deriva. Com suas críticas, nossos contraditores e inexperientes demonstram, com frequência, sua escassa competência nestes assuntos. Mas, por outro lado, todos os magnetizadores conhecem a propriedade que têm os fluidos de refletir exatamente nosso estado de ânimo e sabem imprimir-lhes, às vezes, qualidades benéficas e curativas. Também é possível demonstrar, experimentalmente, a existência e a variedade infinita desses fluidos que diferem em cada personalidade. Pode-se facilmente tirar placas fotográficas com as irradiações que se desprendem de nossos cérebros, e registrar os fluidos que variam segundo as disposições pessoais. 0. O exercício da mediunidade encontra dois obstáculos temíveis, o espírito de lucro e o orgulho. Quantos médiuns começaram animados de um sincero desejo de servir a nossa causa e terminaram, por causa do orgulho, por cair no ridículo, convertendo-se em motivo de zombaria para todos. A satisfação de si mesmo é perfeitamente legítima, quando é o resultado de qualidades ou de méritos adquiridos por meio de trabalho ou estudos prolongados. Como sentir orgulho por uma faculdade que veio do alto e que não precisou de gastos nem esforços. O orgulho é o que inspira essas rivalidades, essa inveja mesquinha entre médiuns, causa frequente de desunião em alguns grupos. É preciso que cada um se contente com o que recebe. Quando o médium está isento de vaidade, é franco de coração, e, com a sinceridade de sua alma, aos olhos de Deus, oferece seu concurso aos bons espíritos, estes se apressam em assisti-lo e o ajudam a desenvolver suas faculdades. Cedo ou tarde levam até junto dele os parentes falecidos, os amados mortos, reatando-se uma doce intimidade, fonte de alegrias e consolos. Pouco a pouco o médium vai se tornando o artífice bendito da obra de renovação. Recebe e transmite as instruções que iluminam a vida e traçam a via de ascensão para todos, proporcionando, assim, ajuda moral que faz mais fácil o dever e mais suportável a prova. Assim, com os ensinamentos dos espíritos, a noção de justiça se estenderá pelo mundo. Ao saber que viemos quase todos para expiar faltas anteriores, o homem não se mostrará tão inclinado a murmurar contra a sua sorte, e seu pensamento se elevará acima das misérias deste mundo, evitando que seus atos ou suas palavras aumentem o peso das injustiças que sobre si recaem. Então a vida social poderá melhorar, e a humanidade adiantará um passo. Todas essas humildes vidas de médiuns que, a não ser por isso, ficariam obscuras e insignificantes, se verão enriquecidas pela missão recebida, iluminadas por um raio divino e se converterão em elementos de progresso e de regeneração. O contato com o invisível, com as almas puras e grandes, aumenta as faculdades psíquicas e multiplica os meios de percepção. Nas sessões bem dirigidas, o médium percebe, cada vez mais, as irradiações, os fluidos dos mundos superiores. Experimenta uma dilatação de seu ser, uma soma de gozos que escapam à análise e que são, como uma antecipação da vida espiritual, um prelúdio da vida do espaço. É uma compensação oferecida, já nesta existência, às fadigas e trabalhos pelo exercício da mediunidade. 0. O médium sincero, leal, desinteressado, como dizíamos, pode estar seguro da assistência dos bons espíritos, mas se ele se deixar invadir pelo amor ao lucro, ou pelo orgulho, os espíritos guias se afastam e deixam o caminho aos espíritos fracos e atrasados. Então, aumentam os enganos e as fraudes. Aparecem mensagens firmadas com nomes pomposos de estadistas, reis, imperadores ou poetas célebres, porém, quando se passam essas comunicações pela peneira da razão e da reflexão, nos damos conta de que somos vítimas de uma fraude. Não é que queiramos dizer que esses grandes espíritos não se comunicam nunca, mas aconselhamos a maior prudência neste ponto,
pois sabemos, por experiência, que os espíritos elevados, que tiveram nomes ilustres na Terra, não gostam de vangloriar-se deles, preferindo manifestar-se com nomes alegóricos e pseudônimos. Vários médiuns contribuíram, dessa maneira, a desnaturar o espiritismo. Allan Kardec, pela retidão de seu caráter, a dignidade de sua vida e pela elevação de seus pensamentos, teve o privilégio de atrair espíritos nobres e elevados. Leiamos e meditemos seus livros, que são a expressão da mais pura sabedoria e verdade. Por exemplo, em suas obras este grande escritor sempre se levantou, com vigor, contra o princípio da mediunidade assalariada, como causa de abusos inumeráveis. Recordemos, antes de mais nada, que a mediunidade é variável, inconstante e pode desaparecer tal como veio. Não exige estudos prévios, nem usa laboriosa preparação como na aquisição de uma arte, de uma ciência, etc. É um dom que é retirado, quando se abusa dele. Os exemplos disso são frequentes. A mediunidade, cujos resultados são muito diferentes segundo os lugares, o ambiente e a proteção oculta, e são com frequência negativos, pouco serviria a uma utilização regular e contínua. Os guias sérios, os espíritos elevados não se prestariam a isso. Admitimos, não obstante, que os sábios e os experimentadores que se servem das faculdades de um médium e monopolizam seu tempo, firmem com ele um compromisso e o indenizem por suas viagens e pelas horas perdidas. Assim mesmo, consideramos que os grupos devem aos médiuns, depois de prolongados serviços, mostras de simpatia e atenção, com a condição de que isso não atente contra o princípio da mediunidade gratuita e desinteressada. Poderá alegar-se que faz 50 anos que Allan Kardec faleceu, que as circunstâncias mudaram, que o espiritismo se estendeu, e a ciência começa a interessar-se por seus fenômenos, sendo, portanto, conveniente proporcionar os meios que lhe permitam comprovar e confirmar tais fenômenos. A isto responderemos que os conceitos formulados por Allan Kardec não perderam nada de sua oportunidade. E, precisamente porque o espiritismo se estende e está chamado a representar um grande papel, porque leva-se os elementos de salvação e de regeneração, é que se há de preservá-lo de toda mancha e evitar, quanto possa, diminuir seu valor e sua beleza. Porém, o que é incontestável é que todo tráfico inspira desconfiança. O afã de ganhar leva ao charlatanismo e ao engano. Quando o médium adquire o costume de tirar proveito material de suas faculdades, vai resvalando, pouco a pouco, para a fraude porque, se os fenômenos não se produzem, procura imitá-los. Em todas as partes em que o espiritismo é objeto de comércio, os espíritos sérios se afastam e os espíritos inferiores vêm ocupar seu lugar. Nesses ambientes, o espiritismo perde toda a influência benfeitora e moralizadora para converter-se em um verdadeiro perigo, em uma exploração da dor e das recordações dos mortos. Em resumo, repetimos aos espiritistas e aos médiuns em vossas reuniões, pratiquem sempre o recolhimento e oração, que esta seja como um facho luminoso que alcance diretamente seu fim, e atraia os bons espíritos. Se não for assim, não virão as almas que desejam, não virão vossos mortos queridos. Não façais de vossas sessões um objeto de diversão, de curiosidade, um espetáculo para boquiabertos, mas um ato grave e solene, um ato de cultura intelectual e moral. Não atraiam os espíritos de ordem inferior, cujos fluidos podem alterar vossa saúde e provocar casos de obsessão. Não evoqueis vossos guias, senão com a consciência de que o fazeis com respeito. Todos têm sua missão a cumprir no mais além, suas ocupações são múltiplas e absorventes. Sua vida está muito distante de ser a beatitude sonhada, é uma atividade constante, uma dedicação abnegada para todas as grandes causas. Seus ensinamentos, seus conselhos os ajudarão a suportar as vicissitudes da existência terrena, eles vos darão a certeza de novas vidas futuras, vidas de trabalho, de purificação, de dever, por meio das quais vossas almas, ao se fazerem mais tolerantes, subirão um dia para essas esferas luminosas, nas quais começarão a desfrutar as alegrias do infinito. 0. Neste momento, levanta-se sobre o mundo uma grande esperança, começa a despontar uma nova aurora para o pensamento e para a ciência. O espiritismo, que se baseia na verdade, é imperecível, mas sua marcha pode se ver entorpecida pelos erros e faltas de seus próprios partidários, muito mais do que pela oposição e manejos de seus adversários. Chegará um dia em que tudo quanto ensinam os espíritos, faz quase um século, sobre o perispírito, os fluidos, a sucessão de existências,
tudo será admitido como certo e confirmado pela ciência. Reconhecer-se-á então a importância da oração na comunicação universal dos seres. E as ladainhas monótonas e intermináveis da igreja cessarão, para dar lugar ao grito da alma para seu Pai, ao chamamento ardente do ser humano àquele de quem tudo emana e para quem tudo volta eternamente. Quando tal dia chegar, a religião e a ciência se fundirão em uma concepção mais ampla da vida e do destino. O espiritismo será o culto da família, o pai, mais instruído, mais culto, substituirá o sacerdote, a esposa e as filhas serão as médiuns por cujo intermédio os antepassados, as almas dos avós se manifestarão e assegurarão sua influência moral. Será o retorno à religião franca e primitiva, enriquecida pelo progresso e a evolução dos séculos. Sobre esse culto familiar cimentar-se-ão as imponentes reuniões e as mais altas manifestações da ordem estética. Entretanto, para que o espiritismo realize todo o seu programa renovador, terá que afastar de seus seios germes mórbidos e todos os elementos maus que poderiam entorpecer ou deter seu impulso. Deste modo, a responsabilidade dos espíritas é grande. Eles devem evitar, com cuidado, tudo quanto possa retardar o grandioso florescimento de nossas crenças e de seus efeitos moralizadores. O espiritismo, depois de haver sido, tanto tempo, repudiado, menosprezado, se impõe definitivamente pelo poder de seus fatos e pela beleza moral de sua doutrina. Converteu-se numa força irradiante que se estende progressivamente pelo mundo. Depois das provas de uma guerra de 5 anos, depois do luto e do vazio causado por tantas partidas, muitos olhares chorosos se voltam para ele. Nós, que temos conhecido as dificuldades e os sofrimentos do princípio, comprovamos, com alegria, este imenso impulso que leva as almas para nossas crenças. Contudo, para assegurar a difusão e o triunfo definitivo, para obter o respeito de seus adversários e desempenhar o papel salvador que lhe corresponde na obra de ressurgimento da pátria, o espiritismo deve cumprir uma condição absoluta, sem a qual não é possível êxito algum, e esta condição não é outra senão a de ser sempre honrado, seguindo as tradições de seu venerado fundador. V. Análise da mediunidade. O fenômeno da mediunidade é complicado e exige certas explicações. Todos os que estudaram alguma coisa das ciências ocultas sabem que o homem tem um organismo fluídico invisível, invólucro inseparável da alma, que progride, se aperfeiçoa e se purifica com ela. O corpo físico, com seus 5 sentidos, é apenas a sua representação grosseira, o seu prolongamento no plano material. Os sentidos psíquicos, sufocados debaixo da carne na maioria dos homens, recobram uma parte de seus meios de ação e de percepção, durante o sono e depois da morte. Este invólucro sutil é, na realidade, nossa verdadeira forma indestrutível, anterior ao nascimento e sobrevivente à morte. Ele é o assento permanente das faculdades do espírito, enquanto que o corpo material é simplesmente uma espécie de vestimenta emprestada. Esta forma elástica e comprimida explica o fenômeno do crescimento por sucessão sobre o corpo da criança, que ele fez desenvolver até que alcance o seu tamanho normal. A mediunidade é o poder que possuem certos seres de exteriorizar esses sentidos profundos da alma que, na maioria de nós, permanecem inativos e guardados durante a vida terrestre. É uma maneira de penetrar, por antecipação, no mundo dos espíritos. Em muitos casos, não são os espíritos que vêm ao médium, mas este que vai até eles. A célebre vidente de Prevost queixava-se, um dia, de que os espíritos se metiam em sua vida íntima. E estes a contestaram: não somos nós que viemos a ti, és tu que vens a nós. A mediunidade é, pois, por excelência, a reveladora das potências da alma, é também, um resumo de nosso modo de vida e de percepção do mais além. Desta forma apresenta um duplo interesse. A participação do médium em muitos fenômenos é grande e não se pode desconhecer que, geralmente, sua personalidade desempenha neles um certo papel. Mas, à medida que suas faculdades se desenvolvem, torna-se mais consciente da parte que se lhe pode atribuir e da que corresponde aos espíritos, especialmente nos fenômenos de escrita. Entre os médiums em desenvolvimento, o cérebro é comparável a um teclado incompleto, ou melhor dizendo, a uma placa fotográfica desigualmente sensibilizada, que registra de uma forma imperfeita as imagens e os pensamentos que deve reproduzir. O pensamento do espírito não está representado senão por trechos de frases e fragmentos de ideias. Impõe-se, pois, para ele, a necessidade de encher as lacunas, utilizando termos e imagens tomados dos costumes do médium.
Em muitos fenômenos, dizemos, se encontra uma parte atribuída ao médium, ao seu próprio fundo de ideias, de conhecimentos e de expressões. Com efeito, entre pensar e expressar-se com o próprio cérebro e fazê-lo por intermédio de um cérebro estranho, há uma grande diferença. Nosso órgão cerebral está adaptado, por um prolongado e constante adestramento, à nossa mentalidade pessoal e revela um dos aspectos de nosso eu. Não ocorre o mesmo com um cérebro estranho, e temos que compreender as dificuldades que experimentam certos espíritos para se comunicarem de modo tão claro e preciso como quando estavam na Terra. Essa dificuldade, que é muito acentuada nos fenômenos de escrita, se encontra, também, ainda em menor grau, nos fenômenos de incorporação. Assim, nosso guia, que dispõe de uma vontade e de uma força psíquica excepcionais, e que sabe tomar plena posse dos médiuns que utiliza, serviu-se algumas vezes de termos graciosos, que não lhe eram familiares e que tirava do vocabulário do médium. 0 traço. A espessa cortina que nos separa do além-túmulo permanece impenetrável para o homem revestido de seu manto carnal, porém, o espírito exteriorizado do médium, assim como o espírito livre do morto, pode atravessá-la com a mesma facilidade com que um raio de sol atravessa uma teia de aranha. É suficiente somente a exteriorização de um só de seus sentidos psíquicos, para que o médium perceba os ruídos, as vozes e todas as formas do mundo invisível. A intervenção dos espíritos não é, pois, necessária em certos fenômenos, como os de visão e audição. Porém, se o médium é capaz de penetrar no além-túmulo por suas próprias faculdades, não seria incapaz de transmitir aos vivos as mensagens dos habitantes dessas regiões. Inclusive, pode, nos casos de incorporação, proporcionar-lhes os meios de se manifestarem aos humanos, com toda a precisão e intensidade como se o tivessem feito durante sua permanência na Terra, com seu próprio organismo. O fenômeno da incorporação permite aos espíritos dar-nos provas de identidade mais abundantes e mais convincentes que qualquer outro dos procedimentos de comunicação. Os que conheceram o morto não podem confundir-se. A voz, os trejeitos, as ideias emitidas constituem outros tantos elementos de certeza no que concerne à personalidade do manifestante, especialmente quando se sabe que o médium não pôde conhecê-lo, nem recorrer a nenhum informe sobre sua maneira de ser e seus costumes. Eu pude dispor, durante mais de 30 anos, de uma excelente médium falante, por meio da qual podia comunicar-me com o além-túmulo e receber as instruções necessárias para prosseguir meus trabalhos. Tive a desgraça de perder esta médium nos fins de 1917 e, desde então, tornaram-se bastante limitadas as relações com meus guias. Depois de anos de uma privação cruel, num certo dia de verão, vi chegar 2 senhoras, parisienses, portadoras de uma carta de recomendação do Sr. Leymare, e que vinham passar um mês de férias em Touraine. Eram-me completamente desconhecidas. Durante o transcurso de uma conversação, falando de um cego, meu amigo, que havia obtido comunicações escritas, estas senhoras expressaram o desejo de vê-lo trabalhar. Organizei uma pequena sessão. Ignorava eu, todavia, que uma delas era médium, pois não me havia dito nada. Assim, minha surpresa foi grande quando logo a vi caída, em transe, e ouvi uma voz forte que anunciava a presença de meu guia, do poderoso espírito cujos sábios conselhos e terna solicitude me dirigiram e sustentaram sempre em minhas tarefas de propagandista. Durante a conversação que entabulamos, de quase 1 hora, esse espírito me expôs seus pontos de vista acerca da situação do espiritismo, falando-me de nossos trabalhos comuns no passado com detalhes minuciosos, que a médium não podia conhecer em absoluto. Todos os assistentes, que há muito haviam participado das sessões que descrevi em meu livro No Invisível, reconheceram Jerônimo de Praga, enquanto a médium ignorava completamente tudo quanto se referia a esse espírito eminente. Após alguns instantes de repouso, outra entidade, inteiramente diferente, se comunicou e pudemos ouvir a doce voz da senhora Forget, que era a médium preciosa a quem me refiro mais acima, já liberada então de seus laços terrestres. Com aquela jovialidade que a caracterizava fez com que, em seguida, seus amigos presentes a reconhecessem e nos disse que, vendo-me privado, em consequência de sua partida, de toda a relação com o além-túmulo, pôs-se em campo, pulando como um rato. A força de procurar, havia terminado por descobrir uma médium capaz de substituí-la. Ajudada por Jerônimo de Praga, havia sugerido à dita senhora que viesse a Tours, para se pôr à minha disposição.
Ambas as senhoras parisienses acreditavam perfeitamente, ao virem à minha casa, que realizavam suas próprias intenções. O que demonstra, uma vez mais, que os homens cedem, mais rapidamente do que geralmente creem, à influência dos espíritos. No transcurso da mesma sessão, um incidente veio proporcionar-nos uma notável prova de identidade. Um de nossos médiuns escreventes registrou, com a ajuda de um benevolente espírito, a queixa de um suicida que implorava a ajuda de nossas orações. Esse suicida lamentava sua situação dolorosa em termos que permitiram reconhecê-lo. Uma senhora vizinha, que veio convidada por um membro do grupo e assistia pela primeira vez a uma reunião espírita, manifestou a princípio seu ceticismo acerca dos fenômenos obtidos. Porém, ao ler a última comunicação, empalideceu, perturbou-se e declarou que se tratava de seu pai, de seu próprio pai, que se havia enforcado, há alguns meses, em consequência de reveses de fortuna. Este fato foi confirmado posteriormente por outros habitantes da mesma localidade. Afirmei que o espiritismo é a religião da família. Com efeito, as relações constantes que ele nos permite manter com nossos queridos mortos são, em nossa vida, outros tantos elementos de força moral e de elevação. Nossas reuniões íntimas são sempre um doce consolo e conforto. Por exemplo, em 2 de novembro passado, Dia dos Mortos, nos reunimos em uma sessão na qual, por 2 médiuns em transe, nossos queridos invisíveis vieram, uma vez mais conversar conosco. Enquanto as multidões invadiam os cemitérios, em busca de uma forma tangível de recordação, nós comungávamos com nossos amigos do espaço, no recolhimento do pensamento e na doce intimidade do coração. Depois dos ensinamentos de Jerônimo de Praga e de Allan Kardec, escutamos as narrativas humorísticas de Massenet. Logo presenciamos uma cena emotiva na qual o espírito da mãe de um amigo nosso, cego, veio proporcionar, a seu filho e a sua nora, advertências e ternas exortações que lhes arrancaram soluços. Deu-lhes conselhos preciosos acerca de uma situação delicada. E tudo isso por intermédio de um médium que não havia conhecido o dito espírito. Numa palavra, tivemos durante algumas horas toda a gama de sensações e emoções em uma linguagem que ia do grave ao doce, do gracioso ao severo, e que nos causou uma profunda impressão. Ao nos separarmos, sentimos que os laços que nos uniam à nossa família espiritual haviam se estreitado ainda mais e que algo da serenidade dos grandes espaços havia descido às nossas almas. 0. O fenômeno espírita, dizíamos, varia de natureza e de intensidade segundo as aptidões dos médiuns. Se, na ordem dos fatos materiais, o espírito busca sobretudo os médiuns depositários e transmissores de forças radiantes, na ordem intelectual dedicará sua atenção, de preferência, aos que, portanto têm uma certa cultura, lhe oferecem recursos mais amplos para a eclosão de expressões e ideias. É muito difícil em um espírito produzir mensagens de forma literária ou científica por meio de um cérebro inculto. Se, com um grande esforço de vontade, pode fazer expressar, por esse cérebro, nomes, palavras, datas que não se acham registrados de antemão, não lhe é possível prolongar esse esforço por muito tempo. Quando se nos oferecem uma corneta, dizia um espírito, não podemos obter dele os sons de uma harpa. Outro se servia da seguinte comparação: nós experimentamos, ao nos servirmos de um cérebro inculto, a mesma repugnância com que uma delicada mão de mulher se serve de um enorme ferrolho enferrujado. Acontece, às vezes, nas sessões, que vários médiuns escreventes obtêm simultaneamente mensagens firmadas com o mesmo nome, expressando idênticas ideias, embora com formas diferentes. Por isso, entre os assistentes, se fazem muitos comentários salpicados de suspeitas e de críticas. Temos que colocar esses fatos entre as fraudes e as imposturas ou ver neles a intervenção de espíritos pouco escrupulosos. Eis aqui o que nos diz, a esse respeito, um de nossos guias. A telegrafia sem fios revelou que uma faísca elétrica, produzida por corrente de alta frequência, envia ondas em todas as direções. E estas ondas podem ser captadas por aparelhos receptores dispostos igualmente em todas as direções. Portanto, uma mesma mensagem pode ser percebida, ao mesmo tempo, por vários ouvintes. Este fenômeno se baseia numa lei que se aplica também às emissões fluídicas. Estas, no lugar de serem produzidas por um dínamo, podem sê-lo por um pensamento dirigido voluntariamente, de certa maneira. Um espírito encarnado ou desencarnado pode, pois, produzir, em determinadas condições,
uma chispa exatamente igual à das correntes de alta frequência e enviar ondas em todas as direções. Estas ondas podem ser percebidas por sensitivos encarnados ou desencarnados que façam o papel de receptores. Um espírito desencarnado pode influir perfeitamente, segundo essas leis, e no mesmo instante, sobre vários médiuns, sem se mover do plano que habitualmente ocupa. Assim poderá enviar uma mensagem escrita, uma mensagem visual, transmissão de imagens por televisão, uma mensagem auditiva, etc., conforme os médiuns que receberam a sua influência, e, como as faculdades intelectuais são mais sensíveis em nosso plano do que no vosso, poderá ditar a seus médiuns várias mensagens de diferentes teores, sem ter necessidade de, por isso, se deslocar. 0. Quanto ao problema da subconsciência, que tem sido complicado e enrolado à vontade, ele se resume simplesmente à ação, em nós e fora de nós, desse centro psíquico do qual já falamos, onde se fundem, em um único sentido, todos os meios de percepção e de sensação da alma. Inconsciente, subconsciente, subliminal, ego superior, são apenas palavras para designar um mesmo princípio, o centro de nosso eu, de nossa inteligência, de nossa consciência plena e íntegra. Por seu desprendimento parcial ou total do corpo físico, esse centro recobra seu poder de radiação e, ao mesmo tempo, se despertam nele as recordações, os reconhecimentos, as aquisições adormecidas em estado de vigília que os séculos passados foram acumulando no fundo do ser. Nessas condições, o médium pode penetrar nos mundos visível e invisível e recolher e transmitir seus ecos, seus rumores, seus ensinamentos. A telepatia, a psicometria, a premonição, a leitura do futuro, os fenômenos da intuição e até certos fatos de ordem magnética se referem a esta forma de ação. A mediunidade constitui, pois, a possibilidade de irradiar nossas forças e nossos sentidos ocultos. Nesse estado, o médium oferece mais facilidade e rapidez ao espírito para manifestar-se. Nos fenômenos de escrita, o espírito pode dirigir-se seja ao subconsciente, seja à consciência normal do médium. O subconsciente, no primeiro caso, transmite ao cérebro as sugestões do manifestante, porém, o médium não perceberá tão vivamente a personalidade estranha que se manifesta nele. Então, sua influência pessoal será preponderante e inevitável. O médium pode, pois, entrar em relação com o além-túmulo de duas maneiras, por dissociação de seu centro psíquico, que lhe permite exercitar seus sentidos no mundo invisível e penetrar em seus mistérios, ou pela ação direta dos espíritos sobre seu organismo fluídico, por meio de transe, da escrita, da mesa, da prancheta, etc. O primeiro procedimento é o mais eficaz, porque sua aplicação repetida aumenta pouco a pouco o poder de irradiação do médium e lhe abre o acesso aos planos superiores. Assim adquire a plenitude de seu eu pela união íntima da consciência superior com a consciência física. Por outro lado, essa é a finalidade geral da evolução da alma, ampliar incessantemente o campo de suas irradiações e de suas percepções. Ao mesmo tempo é uma forma de preparação para a vida no espaço, a possibilidade de gozar suas profundas alegrias e sua harmonia sublime. 0. Na realidade, pode-se dizer que a mediunidade preenche toda a história. Ela é um dos focos que iluminam, de século em século, a marcha da humanidade. Os inventores, os poetas, os escritores célebres, quase todos aqueles a quem classificamos de gênios, tinham os sentidos psíquicos mais desenvolvidos e recebiam as inspirações de altas entidades do espaço. Parece como se um vasto programa se desenvolvesse através do tempo. As invenções, os descobrimentos se sucedem numa ordem prevista para marcar as etapas da civilização. Neste imponente rol, a mulher tem uma parte considerável, sem falar de Joana d'Arc, cuja missão salvou a França no século XV, missão que estudamos em outra parte, com todos os detalhes. Recordemos sobre esse ponto a opinião de Paracelso, o grande médico do Renascimento. Depois de lançar ao fogo seus livros de medicina, declara: é das bruxas que aprendi tudo quanto sei de prático e benéfico. Michelet, em La Sorcière, se exprime da mesma forma. Sabido é que na Idade Média, e durante o Renascimento, todos os médiuns eram considerados como bruxos. Ainda hoje assim é, entre as mulheres de quem citamos as mais notáveis faculdades psíquicas. Recordemos também que os grandes predestinados, os profetas, os fundadores de religiões, todos os mensageiros da verdade e do amor mantiveram comunicação com o invisível.
Graças a ele se estendeu pelo mundo o pensamento divino. Suas palavras e seus ensinos brilham como relâmpagos em nossa noite e formam outras tantas brechas sobre o desconhecido, sobre o infinito. Podem comparar-se a esses clarões que se produzem entre as nuvens quando há tempestades, mostrando-nos o céu azul profundo, luminoso, para ocultar-se em seguida. Porém, esse instante basta para nos permitir entrever a vida ascensional e a grande hierarquia das almas que se escalonam na luz, de círculo em círculo, de esfera em esfera, até Deus. Em torno de nós flutua, na atmosfera, a multidão de inúmeras almas inferiores e atrasadas, presas por seus fluidos grosseiros à esfera de atração da Terra e de cujos vícios não se livraram com a morte. Porém, acima dos tristes horizontes do nosso globo, plainam as legiões de espíritos protetores, benfeitores, de todos aqueles que só esperam pelo bem, pela verdade, pela justiça. A escala das inteligências e das consciências vai graduando-se até as almas poderosas e radiantes, depositárias das forças divinas. Às vezes, essas altas entidades interferem na vida dos povos. Não o fazem sempre de um modo tão notório como na epopeia de Joana d'Arc. Geralmente, sua ação é de menos relevo, mais obscura, porque se as potências invisíveis, se Deus mesmo desejam ser conhecidos, também desejam que o homem faça seu esforço e lute para conhecê-los. Quanto à eleição dos meios e formas que esses grandes seres utilizam, temos que recordar que nosso saber é muito restrito e nossas medidas muito curtas para abarcar os vastos planos do invisível. Porém, os fatos aí estão incontestáveis, inegáveis, como pudemos ver no transcurso da guerra passada. De tempos em tempos, através da obscuridade que nos envolve, no fluxo e refluxo dos acontecimentos, nas horas decisivas da história, quando uma sociedade, uma nação ou a própria humanidade se acha em perigo, uma emanação, uma delegação do poder supremo interfere para reagir contra o mal. Vem mostrar aos homens que há, acima da terra, infinitos recursos e sociedades melhores, às quais podemos chegar desde já com nossos pensamentos e chamadas, e que um dia lograremos alcançar por nosso próprio mérito e esforço. Vi. Prece de Jerônimo de Praga. Meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim, pequenino, sobre mim, que existo porque tu quiseste, um raio de tua luz. Faz que, penetrado por teu amor, eu ache o bem, fácil, e o mal, odioso, que, animado do desejo de agradar, meu espírito vença os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Faz que, em cada companheiro de provas, eu veja um irmão, como tu vês um filho em cada um dos seres que emanam de ti e devem para ti retornar. Dá meu amor ao trabalho, que é o dever de todos na terra, e, com a ajuda da luz que puseste à minha frente, esclarece-me sobre as imperfeições que atrasam meu progresso nesta vida e na outra. Fim.